Olá pessoal, e depois de um longo período sem gravar por causa de uma forte gripe, a garganta não está muito boa não, mas estamos aí continuando a sequência do Minuto CXOL e aí nós estávamos analisando o match, acompanhando o match pelo título mundial entre o Carlsen e o Carjaquim. Bom, esta partida aqui é a 8ª partida. Nós voltamos então, né, à sequência normal que a gente vinha acompanhando e aí nós paramos na 8ª partida e esse vídeo então é sobre esta 8ª partida do match. Dessa vez o Carlsen jogou D4, o match foi marcado muito pelo E4 e E5, né, as partidas de brancas e de pretas, ambos tinham, usaram pelo menos, né, não que o repertório deles sejam exclusivamente esse, mas eles usaram bastante a Ruy Lopes de brancas e de pretas. E aqui o Carlsen começa com D4. Então essa é a 8ª partida do match. Cavalo F6, o desafiante. Cavalo F3, D5, E3. E aí é uma linha menos usual, uma abertura menos tradicional, nesse meio magistral, porque a tendência é que dê posições mais igualadas no meio jogo. É como se o branco optasse por não tirar tanta vantagem da abertura, né? As aberturas com D4 e C4 em seguida, a tendência é que elas deem mais iniciativa a longo prazo. Quando você não joga a base de D4 e C4, você tende a facilitar para o seu adversário, onde ele teria mais facilidade de igualar então a partida. Aí E6, bispo D3. Toda vez que as pretas jogam a base de E6 e D5 nessa estrutura, esse bispo fica em D3. Se as pretas jogassem a base de G6, bispo G7, esse bispo viria para E2. Ok? Aí C5. Então aqui se for jogar um cole clássico, vai fazer C3. Então o branco pode fazer C3 ou, como foi na partida, B3, que aí é a cole Zukertort. É o sistema que vai jogar agora o branco. Aí bispo E7, roque, bispo B2, cavalo B6. B6, toda vez que tomar C5, tem a possibilidade de tomar de peão e montar essa estrutura aqui com C5, D5, que tem boa atuação sobre o centro e a ala da dama. Tomou de bispo. É uma outra opção, né? Porque você pode controlar o centro com peões ou pode controlar o centro com as peças. No caso, o bispo C5 então trabalha com controle de centro por peças. Cavalo de B, D2, bispo B7, dama E2, cavalo de B, D7, C4. Essas rupturas, o branco geralmente faz a base de C4 ou de E4. Então aqui foi feita com C4, que é mais normal quando é o sistema Colles-Zukertort. Quando é o cole clássico, aí o E4. A mesma coisa, toma de peça, e aqui já pode ficar de olho nas casas D6 e E5. E5 já tem até 2 apoios. Mais fácil entrar em E5. Aí dama E7, conecta as torres. E geralmente aqui deve ser torre de A, C8 e torre de F, D8. São as duas colunas que estão semiabertas. A3, A5, para não deixar expandir, né? O branco estava ameaçando B4. Cavalo D4. Esse cavalo D4 tem a ideia, então, já que fez A5, surgiu uma casa fraca, B5. Então, o cavalo D4 tende a ir para B5 depois. E, se não for também, já é um processo de centralização de peça e está valendo ele aí em D4. Mas o caminho natural para ele é se instalar em D5 na casa fraca. Torre de FD8, torre de FD1, torre de AC8. E agora o lance natural, torre de AC1. Apesar de que nós temos aqui, né, esse peão atacado
mas há duas defesas, ou seja, o cavalo e o bispo defenderiam o A3, e aí a gente poderia tirar a torre. Uma outra possibilidade aqui é cavalo C2. Cavalo C2 é uma outra possibilidade, porque aí defenderia ali A3, né, e evitaria qualquer problema na ala da dama. Mas parece mais natural mesmo torre de A, C1. Cavalo F8, dama E1, cavalo G6, bispo F1. Então agora nós estamos vendo algumas manobras das brancas e das pretas, buscando casas melhores para essas peças já desenvolvidas. Então, quando nós jogamos ali no lance 15, torre de AC8 das pretas e o branco torre de AC1, terminou a fase de abertura, a fase de desenvolvimento. Essa fase agora onde os jogadores vão buscar casas melhores para as peças. Cavalo G4, e aí foi feito cavalo B5. Aquela casa que a gente imaginou que o cavalo, quando foi para D4, saltaria para lá mesmo. Outra possibilidade é jogar aqui H3. O cavalo de G4 iria para E5, tomaria, aí o cavalo de G retomaria. E a gente faria aqui A4, né, porque o peão de A3 estaria atacado. Talvez Carlsen não quis tomar esse rumo, porque as peças das pretas estão um pouco congestionadas, especialmente os cavalos, você não tem tanta facilidade de manobra para eles. Toda vez que você troca, né, trocar o de C4 pelo cavalo de G4, se a gente jogasse H3 e ele fosse para E5, você facilita o desenvolvimento das peças, né? Você facilita para o adversário encontrar casas melhores. Então ele fez cavalo B5. E aqui passou uma jogada forte. Foi jogado bispo C6. E não foi uma resposta muito boa, né? Porque esperava-se aqui dama G5. Então dama G5 seria uma jogada forte, já que o Carlsen tirou o cavalo da ala do rei, então já tem possibilidade de aproximação de peças. E já tem manobra também com o cavalo que está em G4, outro cavalo está em G6. O bispo de B7 já aponta para G2, esse bispo também está apontando para cá. Então dama G5 é perfeitamente jogável aqui. H3 seguiria. Aí a volta natural desse cavalo é para E5, é como se fosse uma casa de passagem de peça ali, E5. Tomaria, tomaria, bispo toma e dama toma. Então esta é uma posição, apesar de a casa B5 ali já tem um cavalo das brancas instalado nela, uma casa fraca, mas as pretas teriam a força do par de bispos. Então é uma vantagem importante aqui para essa posição, né? Nós temos peças pesadas que podem conjugar com a ação dos bispos até para ataques diretos a esse rei. Então esta é uma possibilidade que passou aí para o desafiante. E ele fez a opção do bispo C6. O bispo C6, ele ataca o cavalo, já vai ter que jogar o A4, força o A4. E agora bispo D5. Bispo D4. Bispo toma C4, cede o par de bispo, toma de torre, troca de novo. E a ideia então é exatamente ter mais facilidade para trabalhar com as peças, uma vez que você tem dificuldade para manobrar essas peças pelo tabuleiro, que tem muita peça ali, toda vez que você vai trocando vão surgindo casas para você trabalhar. Essa foi uma jogada bastante curiosa, né? A gente imaginava, sei lá, um torre toma torre primeiro, até a torre de D4 tomando em C4, mas não de peão. Porque essa estrutura de peões, qualquer final que chegar, vai ter dificuldade para o branco, né? Porque são 2 pontos que as pretas podem pressionar a todo momento. Imagino que a ideia seria jogar aqui e futuramente tentar
um C5, ou seja, preparar as peças para fazer C5. Senão, não tem sentido tomar de B. Mas não foi uma jogada natural, né? Essa jogada realmente não se mostrou muito boa. Cavalo F6, o cavalo estava atacado, e agora o branco tem como se fosse uma vantagem dinâmica, ou seja, as peças estão bem colocadas ali, a coluna D é das brancas, você tem um cavalo em B5, muito bem posicionado, né, numa casa fraca, e as pretas têm o que a gente chama de vantagem estática, tem uma estrutura melhor, qualquer final que jogar tem a possibilidade de pressão sobre esses peões. Então é como se fosse o dinâmico contra o estático. O branco tem vantagem dinâmica, ou seja, tem a coluna D, e as pretas têm a possibilidade de explorar a estrutura pior do branco, na ala da dama. Aí torre B8, já que não pode ficar com a coluna, ele não quis trocar, né, porque a dama ficaria centralizada, ficaria numa casa excelente, ainda atacaria B6. Aí G3, cavalo E5, bispo G2. Essa ideia agora de manter essa estrutura, imagino que seja para fazer F4, E4 e depois E5. Aonde o branco, então, tendo o bispo de casas brancas, ele poderia colocar os seus peões nas casas pretas, e isso aí a posição ficaria interessante, né? Porque os peões ajudariam a fiscalizar as casas pretas e o bispo teria uma ação muito grande através da diagonal, cuidando então das casas brancas. Aí H6 aqui a gente fica na dúvida se é melhor G6 ou se é melhor H6. Na realidade, a partida ela teve o H6 e depois G6. Então H6, aí o F4, volta o cavalo para D7. O cavalo D7 é para entrar em C5, né? Então é só uma casa temporária, uma casa de passagem ali, que depois ele vai para C5. Na frente de um peão isolado é sempre bom a gente ter um cavalo, porque o adversário não consegue tirar com peões esse cavalo e ataca o peão fraco de A4. Então esta manobra aqui é uma manobra realmente interessante. Aí o cavalo lá está querendo entrar em C6. A dama invadiu a ala da dama e torre F8. H3. Aí essa jogada aqui que talvez não tenha sido muito precisa. Esse H3 deixou a possibilidade aqui, o branco, de fazer o torre-toma. É que torre-toma trabalha mais com a ideia de empate. Então, a gente poderia jogar aqui, por exemplo, torre toma D7, cavalo toma D7, dama toma D7, então trocou a torre por 2 cavalos, então 6 por 5. Mas cai o peão, e aqui, dama C1, rei F2, é uma posição, né, que tem muita facilidade para poder dar um perpétuo. Então a gente imagina que o Carlsen não quis entrar no perpétuo, né? Então ele jogou H3 para ter como esconder esse rei. Aí o cavalo foi para C5, rei H2 e cavalo toma 4. Aqui o Carlsen tem que ter alguma coisa ali na área do rei, ele tem que chegar com as peças, porque senão ele vai perder a partida, né? Caiu o peão de A, o peão de A5 das pretas já é passado, e aí é só caminhar rumo à coroação. Torre D8. Aí G6, ó, aquele G6 acabou acontecendo, a gente ficou na dúvida se jogava G6 ou H6. Tivemos dois, então toda vez que vai jogar o G6, nós vamos ter problema aí com o cavalinho em F6, né, que ficou sem apoio. Aí Rei G7, porque torre toma torre, a dama de A3 vai fazer a tomada, né? E agora que nós tivemos C5, que aparentemente é uma jogada muito boa, é como se a gente cortasse o acesso da dama ao centro ali, à ala do rei, né? Mas essa jogada não foi legal.
torre D7 era o melhor aí, onde as pretas poderiam fazer cavalo C5 e torre lá. Ou seja, ainda está com o peão a menos, mas as peças muito, mas muito ativas. E o rei totalmente seguro aqui em H2, depois que ele fez H3 e rei H2. Bom, mas aí fez C5 e o desafiante tomou de cavalo. E agora nós temos 2 peões a mais aí, passados, distantes, né, de A e B. Passado distante é difícil o adversário lutar contra eles, né, porque tem que atravessar todo o tabuleiro, o rei, se for um final aí de rei peões, ou rei e peça menor e peões. Então, o passado distante é muito mais perigoso que um passado central, por exemplo. Aí dama D6, eu acho que seria isso que o Carlsen pensou quando fez o sacrifício, né? Ele está querendo jogar dama E7, cavalo E6, dama E7, dama toma F7. E aí dama D3, esse aqui não foi preciso. Esse momento, o desafiante tinha pouquíssimo tempo. E dama 4, aí tem vantagem decisiva. Dama 4 não tem golpe nenhum, consegue voltar a dama lá, por exemplo, para E8, resolve todos os problemas. Então, dama A4 deve ganhar aí pretas. Agora deu um contra-jogo, né? Tomou de peão. Aí A4. A tartaruguinha começa a avançar aqui, ó, depois A3, A2 e tá fazendo dama. Aí E4. A ideia de novo é cortar o acesso, né, da dama, a ala do rei, como foi feito lá com C5. Aí a dama volta, toma. Então aqui nós temos igualdade de material, mas tem os peões de A e B já passados, que podem coroar facilmente. Aí deu cheque. Esse momento eu achei que o Carlsen voltaria para G6. Estava acompanhando online, achei que ele voltaria para G6. Então aqui, G6, rei H8. Aí ele poderia jogar E6, E5, fixava ali, né? Aí A3 e aí dama B1. Então ele teria volta. O material está igual e agora o bispo está ativo. Então essa posição ela é totalmente jogável, né? Mas ele fez dama C6, aí dama D8, F5, A3, a tartaruguinha, lá vai ali rumo à coroação, tomou, em E6, rei G7, E7, para abrir espaço ali, dama toma B6, e aí consegue buscar o peão de B6, e o rei agora das peças fica mais exposto. Cavalo D3, esse cavalo vai ficar lá em E5, e o branco vai ter muita dificuldade depois para trabalhar com seu bispo, né? Já que o peão de E4 é da mesma cor dele. Aí dama C5, busca a troca, evita a troca, cavalo E5. E aí nesse momento, dama E6, né, que não parece bom, H5, interessante aí, ameaça, por exemplo, H4, aí o branco joga H4, e aí que vem a jogada fabulosa aqui, que é A2, e nesse momento o Carjaquim fica à frente na tabela, porque essa é a 8ª rodada, né, e as 7 partidas anteriores todas empatadas. E aí vem a primeira vitória, então, e é do desafiante. Contra todos os prognósticos, o desafiante, então, faz seu primeiro ponto. Por que o Carlsen abandonou agora? É que se a dama toma em A2, nós vamos fazer cavalo G4, não pode vir para a primeira fileira por causa do cheque, e aí dama G1, ameaça cavalo F2, ameaça dama toma H2, ó, ameaça cavalo K, ameaça dama aqui, então um dama B2 cheque tem rei G6. E assim foi então a 8ª partida do match, onde o desafiante levou o ponto e ficou à frente então
na tabela. Até nosso próximo vídeo, pessoal!